A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Ezequiel capítulo 30. E nós percebemos na profecia que Deus traz contra o Egito. A profeta continua a declarar palavras contra a terra do Egito. E Deus diz assim: olha, eu vou quebrar o braço de Faraó. Ele diz mais, ele disse: eu quebrei o braço de Faraó e ele não foi atado. Ele não foi tratado para poder segurar espada, para guerrear. E eu vou quebrar os dois braços dele, tanto o forte como o que está quebrado já. E mais, eu vou fortalecer os braços do rei da Babilônia. Eu vou levantar os braços do rei da Babilônia. Então presta atenção no que esse texto está ensinando. Assim, Deus fortalece quem Ele quer. Assim, aquele que Deus escolhe para cumprir os seus propósitos, Ele vai dar graça, Ele vai fortalecer. Agora, terrível é aquele que se levanta contra os propósitos de Deus. Você sabia, muitas vezes, nos movendo na direção dos nossos próprios propósitos, nós terminamos por nos levantar, nos colocar em oposição aos propósitos de Deus. E é importante a gente saber que tudo aquilo estava acontecendo naquela região e que envolvia o rei da Babilônia, envolvia todos aqueles povos ao redor de Judá e também o Egito, mas tudo estava acontecendo por causa do propósito de Deus através do seu povo. E por causa do propósito de Deus através do seu povo, Deus estava movendo nações. Então, quando o Egito se levanta contra o propósito de Deus, Deus diz assim: olha, tá vendo Faraó? Eu quebrei o braço dele, não vai se restaurar. Eu vou quebrar os dois braços, o forte e o quebrado. E eu vou fortalecer o braço de Nabucodonosor. Então, nós aprendemos, amado, que a bênção de Deus está no seu propósito. O favor de Deus está alinhado com o propósito dele. Isso desde o princípio, quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia diz que a imagem de Deus os criou e os abençoou. E disse: multiplique-se, encha a terra, dominai sobre a terra. Então preste atenção, logo após Deus criar o homem e a mulher, Ele os abençoou. Por quê? Porque o homem é criado para um propósito. Então logo após ele ser criado, ele é abençoado. Por quê? Porque a bênção, o favor, está no propósito de Deus. Como Nabucodonosor estava se movendo na direção do propósito de Deus, ele estava sendo abençoado. Por isso que é tão importante nós entregarmos a nossa vida a Jesus e termos o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Por quê? Porque aí você nunca vai se mover fora do propósito. Imagine você se movendo fora do propósito. Quer dizer, Deus vai resistir a você. Pode ter tudo aparentemente a seu favor. Pode ter dinheiro, pode ter plano, pode ter sonho. Mas, amados, nós não estamos alinhados com aquilo que Deus quer, sabe? As coisas vão resistir contra nós. Isso não é o desejo de Deus. Deus quer que o seu coração ande alinhado com Ele. Por isso que quando Jesus andou aqui manifestando o homem perfeito, que nós somos convidados a ser nele, ao receber dele, ao estar nele, Ele diz assim: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai dizer. O que é que Jesus estava falando? Eu estou alinhado com o coração de Deus. Por isso que sobre Jesus estava o favor, sobre ele estava a bênção, sobre ele estava a mão do Senhor. E eu quero declarar sobre você também, que anda alinhado com o Senhor. Saiba que a mão do Senhor é com você. Ele vai fortalecer os teus braços, Ele vai te fazer avançar cada vez mais, que Ele vai te dar graça, que Ele vai abrir portas que você nunca abriria. E Ele vai fazer isso tudo por causa do seu propósito. Então, alinhe o seu coração com aquilo que Deus está edificando. Deixa Ele te conduzir em toda vitória. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.